30 anos do caso Incidente em Varginha, ET de Varginha, e James Fox, o cineasta, fez em Washington, dia 20 de janeiro, uma conferência e trouxe muita coisa nova. Aqui no canal eu trouxe um vídeo, uma animação, contando o lado do ET, pra gente pensar como esse ET, o que ele sentiu em Varginha. Vocês vão dar uma olhada agora em James Fox, tudo que houve na conferência em Washington. Se você quer novo, se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha. Aqui é o documento oficial. James Fox, o fenômeno e o momento de contato, que ele fez filmes, ele trouxe a conferência em Washington, D.C., tá? Trazendo mais pessoas ali. Então ele trouxe as pessoas do Brasil, Dr. Ítalo Venturelli também participou, e algumas outras pessoas do Brasil dessa conferência em Washington. Então, algumas matérias para trazer atualizado, Breaking News, né? O coronel Fred Clausen confirma que teve corpos alienígenas foram transportados de Varginha para os Estados Unidos. Aqui também, olha só, o congressista republicano Eric Burlison também deu sua declaração aqui, que o governo está com algumas informações, né, sobre o caso. O geógrafo, o professor Carlos Souza, também uma das pessoas que viram na data aqui em Varginha, né, o incidente em Varginha, ele também deu aqui o seu depoimento. Vamos dar uma olhada então no Carlos Souza, trazendo para vocês. Eu juro que vou falar a verdade, somente a verdade. Meu nome é Carlos de Souza, eu sou professor de geografia há 25 anos, sou professor do estado de São Paulo, no Brasil. Repare o seguinte, ele é professor do estado de São Paulo, né? O dar o depoimento pode até afetar um pouco a carreira dele, né? Acadêmica ali. Sou piloto de ultraleve. No ano de 1996, em janeiro, no dia 13, eu fui testemunha da queda de um objeto voador não identificado, um OVNI, na cidade de Varginha, numa fazenda chamada Maiori. Eu estava vindo para um evento de ultraleve quando percebi no céu um objeto em formato de cilindro. Na época eu até pensei que fosse um Zeppelin, tá? Repare que ele comentou, né? Um objeto em formato cilíndrico. E nós tivemos esse mês aqui no Brasil um OVNI cilíndrico que passou em várias cidades. Esse dado é adicional. Ontem eu subi um vídeo que eu coloquei o OVNI caindo, era um OVNI normal de Grace, tá? É um OVNI metálico. Ele cita objeto cilíndrico. Nesse momento, eu observei que esse objeto estava com sérios problemas, perdendo altitude. Ele tinha um rasgo lateralmente, ele tinha um rasgo bem grande, e saiu uma fumaça branca. Eu vi ele perder altitude, ganhou altitude novamente, fez a volta sobre a rodovia federal Fernão Dias, cruzou e caiu. Nesse exato momento, eu peguei meu veículo, fui até essa fazenda Maiori, e ao chegar lá eu vi vários destroços desse objeto. Nesse exato momento eu desci, pois nesse momento eu achava que tinha pessoas precisando de ajuda. Eu abaixei, peguei um pedaço desse objeto que me chamou muita atenção, era o cheiro muito ruim que tinha, era um cheiro de amônia com ovo podre. E a folha que eu peguei, o pedaço desse objeto que eu peguei, ele parecia uma folha de papel alumínio. Quando eu amassei ele abri a mão novamente, ele voltou ao formato normal dele. Aquilo me chamou muita atenção. Nesse exato momento, um agrupamento militar, vários caminhões, umas viaturas, vieram em direção a mim e me mandaram embora, me ameaçando, colocando uma arma na minha frente, pedindo para mim ir embora. Foi nesse exato... Então, olha só, ele teve um contato, objeto cilíndrico. Isso chama muita atenção. O ET de Varginha, ele é documentado como tipo ACART, que é um tipo de Grey. Só que ele está usando uma nave cilíndrica. E a gente teve nesse mês de janeiro no Brasil a nave cilíndrica, no card aqui. Atualmente que eu virei as costas e fui embora do local, ameaçado com uma arma na minha frente, na minha cara botaram a arma. Eu fiquei com muito medo, resolvi ir embora para São Paulo novamente, até abandonando o evento de voo de ultraleve que eu iria fazer.
Nesse exato momento eu parei para tomar um café e relaxar um pouco, quando 2 homens de preto apareceram em um veículo escuro e me ameaçaram para calar a boca, ficar quieto e não fazer nada, senão eu teria sérios problemas a minha vida inteira. Eu não entendi o porquê. Olhei para o veículo não havia identificação, não havia placa. Nesse momento eu vim para São Paulo. A única coisa que eu... Ele relata que viu isso, depois a gente vê novamente, mas parece que é dia 13 que ele relata. peço aos senhores, pois eu juro sobre a Bíblia Sagrada e faço qualquer teste de detector de mentira a qualquer instante que eu estou falando a verdade. Isso tudo que ocorreu, só peço que as pessoas que saibam a verdade disso venham a público falar, pois é uma coisa muito séria o que aconteceu. Não deixe nós, civis, passarmos por mentirosos. Nós não somos mentirosos, nós apenas queremos a verdade. Você teria a coragem que ele tem? Uma pergunta, pensa bem. Você teria a coragem que ele tem de dar esse depoimento? Aqui, testemunha, dando um depoimento aqui. Então, a patologista, professor Dr. Janine. Vamos dar uma olhada aqui. My conclusions focusing exclusively on the identification and analysis Minhas conclusões tá com foco na identificação e análise of the bacterium responsible for da bactéria responsável the infection that affected the soldier. da bactéria que infectou o soldado. This bacterium proved to be a microbial agent of Essa bactéria é detectada como um agente microbiótico, né, extremely high aggressiveness and lethality. altamente agressivo e mortal. Given its characteristics, I understand that it goes beyond the limits of a conventional infection. Das características também detectadas, né, vai muito além de uma infecção usual, Possibly presenting itself as a highly specialized mechanism of aggression and defense, e com alto mecanismo de agressão e defesa, which raises the hypothesis of its alien origin. o que aumenta muito a hipótese de ser uma bactéria de origem alienígena. We are currently awaiting the necessary legal procedures for the exhumation of the body, Nós estamos aguardando ainda as confirmações formais, né, para fazer o exame no corpo do soldado, with the expectation that advanced studies in molecular biology may provide new evidence regarding its com a melhora, né, com a evolução da medicina molecular, para fazer novos testes, inclusive no data atual também. mechanisms of aggressiveness, corroborating the hypothesis that it is an organism of extraterrestrial origin. Para detectar, né, essa questão de ser um organismo de origem extraterrestre. If confirmed, such a finding would represent an equivocal proof of the existence of extraterrestrial life, Se confirmado, a gente vai ter uma prova irrefutável, definitiva, da existência de vida extraterrestre, implying a profound global reformulation of our philosophical understanding of existence. e também fazer uma revolução global, né? Inclusive esse global é bom tirar depois a outra revolução da nossa forma, toda a nossa base de humanidade, né? January the 8th, 2026, Virginia, Dr. J. Giannini. Então, ele falou inglês aqui, ele é brasileiro, mas ele falou inglês sobre essa questão que ele viu mesmo, a agressividade dessa bactéria ali, que causou, né, essa contaminação do soldado em Varginha. Press conference in Washington, D.C. on Tuesday, the 20th at 11 a.m. at the National Press Club, where several of the key first-hand can absolutely ground.
Aqui, imprensa internacional falando, né, da conferência em Washington. Vamos ver um pouquinho das matérias. An absolutely groundbreaking press conference in Washington, D.C. Tivemos essa conferência, né, gigante em Washington, D.C. on Tuesday, the 20th, at 11 a.m. at the National Press Club, where several of the key first-hand witnesses, onde diversos observadores, né, chaves ali de Varginha estiveram presentes, brasileiros, to what was indubitably a crash and a retrieval of non-human aid. Aqui está falando onde há confirmação de uma queda e de uma obtenção dessa nave, sem dúvida mais. Alien people at a location in Varginha, Brazil. This is a complete grassroots effort to expose what I believe to be the most compelling crash retrieval case in modern history that it ultimately. Aqui o James Fox comentando, né, que na opinião dele é o caso mais significativo de uma queda de nave espacial da história. Involve the Americans with live entities. And when you see people participate in a document, it's not quite as convincing as, meeting them in real life. Coming, shaking their hands, looking into their eyes, asking them those tough questions, meeting their family members, meeting their co-workers. And that's one of the things that I wanted to achieve with this event. Ele está falando da importância de ter falado, né, para as pessoas, conhecido família, olhando no olho da pessoa, né, e ter todos esses depoimentos ali das pessoas chaves de Varginha. Inclusive o Dr. Ítalo, ele só deu depoimento, né, depois dessa época que ele passou, e por James Fox, que ele deu o primeiro depoimento. Aqui está o depoimento do Dr. Ítalo de ontem na conferência em Washington. Vamos assistir. Eu guardei um grande segredo por 29 anos, dividindo este assunto com alguns colegas médicos, apesar de outros terem conhecimento do caso. Em 2023, revelei ao time do James Fox que tinha visto um vídeo onde havia uma criatura que não era humana. Depois de ter sofrido um ataque cardíaco quase fatal, em 2024, criei coragem para dividir mais detalhes da minha experiência, apesar das preocupações com o possível impacto na minha carreira. Naquela tarde de 1996, eu estava trabalhando no Hospital Regional de Varginha, quando um colega meu, chamado Marcos Vinícius, com uma câmera muito grande... No vídeo de ontem que eu subi no canal, tem todas essas imagens aí feitas por IA. Tá? Consegui fazer com IA. Eu vou depois mostrar para vocês no final do vídeo isso daí, quando alguém chega com a câmera para ele, né? Que tem bastante cena do Dr. Ítalo nesse vídeo também, claro, por IA, né? Mas tem todos os fatos relatados ali. Me chamou numa sala de urgência para ver um paciente. Ao entrar na sala, me mostrou uma câmera em preto e branco que parecia uma criança deitada numa cama com uma hidrocefalia extrema. Perguntei, o que é isto? Ele apontou para uma cama onde estava deitado um ser. Eu me aproximei e, ao vê-lo, imediatamente percebi que não era humano. Olhei para ele primeiramente com a perspectiva médica. Estava respirando bem, sem dificuldade, parecia não estar com dor, consciente, não estava sangrando, parecia bem, com um semblante muito calmo e tranquilo. Parecia uma criança de uns 7 anos. Um lençol coberto, até aqui, no corpo, né, até a cintura. Os olhos eram lilás, bem como o crânio. A pele era branca, os braços bem finos, 3 dedos, com o polegar opositor, não havia mamilo e uma boca pequena. Ele olhou para mim, olhou para o céu de uma janela, olhou para mim novamente, e a impressão que eu tive nessa segunda troca de olhar foi que ele tinha completa consciência do que estava acontecendo ao seu redor
e da nossa intenção de ajudá-lo. Senti que ele estava agradecido pelos cuidados, que queria ir embora. A sua serenidade e a presença imponente me levaram a acreditar que eu estava na presença de um nível de inteligência muito elevado. Parecia um anjo, com a compreensão e compaixão em seu olhar, ciente de que estávamos fazendo o melhor que podíamos por ele, apesar das nossas limitações. Estou aqui perante vossa presença, com nada a ganhar, tudo a perder, não estou vendendo nada e não estou pedindo dinheiro. Ainda trabalho como neurocirurgião. Estou aqui porque, principalmente para as novas gerações, eles merecem saber que há muito mais além do que a nossa existência humana. E eu sou uma testemunha. Thanks. Eu faço uma pergunta. Vendendo nada e não... Você teria coragem de falar, depois de 30 anos, sendo que na época houve um movimento forte do governo, né? Sempre há, em anular fatos alienígenas, né? Existe um trabalho feito ali para anular os fatos. E tem que ter muita coragem para vir a público hoje falar sobre isso. Inclusive, ufólogos que participaram na época negaram tudo, né? Alguns ufólogos já negaram, mesmo tendo afirmado antes, né? Depois de ter... James Fox Can absolutely ground That afternoon in the This is the daughter of I think that we're going to get. It's an honor to be with you today. Look, shortly Aqui a gente vai ver o Eric Burson falando um pouquinho mais. Eu vou traduzindo para vocês. after the film by Oliver Stone was released about the assassination of Após o filme do Oliver Stone ser lançado, JFK, Congress took action and passed the JFK Disclosure Act unanimously. aqui ele está falando do caso do JFK, né? E o Congresso fazendo as movimentações aí. They wouldn't have done that had it not been for an outcry from the public that was demanding answers. And it's my O hope Congresso, ele tá já fez movimento no passado, né, de liberar informações para o público. E isso, o Congresso está sendo muito demandado para fazer isso, né? Para abrir os arquivos. that your film and others like it will create that kind of momentum and that outcry. Because the truth is, if there's E any o filme do James Fox, né, tá criando esse momento aí para reforço de tudo isso. government that's holding information about the knowledge of whether or not we are alone or not alone in the universe, that is Então o Congresso tá retendo essa informação, né? Sobre a tecnologia alienígena e também se nós estamos ou não sozinhos no universo, né? Eles ainda pensam em universo. not for any government, no matter how powerful it is, to withhold from the rest of humanity. Faria uma pergunta para você. Dizem que os governos são feitos em parceria com os alienígenas, né? Tem algumas raças que controlam, inclusive, os governantes, que são os que parecem lagartos. A pergunta que eu faria é a seguinte: se o ser humano comum começar a querer mexer nisso, o que o governo vai fazer, né? Sendo que o próprio governo é formado por aliens. We are here to serve the people. This government belongs to you. Nós estamos aqui para servir as pessoas, né? Que o governo pertence às pessoas. Será? You don't belong to the government. Você não pertence ao governo, mas o governo pertence a você. Será? And never forget that. And so Nunca I'm esqueça here to disso. serve you, to try to get the truth to the Eu estou people. aqui para servir você, né? E para tentar trazer a verdade para as pessoas. We're working diligently to do that in the committee that I'm on. Nós estamos trabalhando numa diligência para tentar trazer essas informações ali. Aqui a gente vai ver um vídeo que foi passado durante a conferência com um depoimento de pessoas de Varginha do caso, tá? Então tem as meninas, uma das meninas que viu o ET e aqui um vídeo novo. Vamos dar uma olhada juntos aqui. Então eles vão apresentar aqui no telão, né? Eu juro que o que eu vou dizer é simplesmente a verdade e nada mais do que a verdade. Meu nome é Fábio Furtado e em janeiro de 1996
eu e meu amigo que estávamos na fazenda, que trabalhávamos em Três Corações, vimos um objeto voador não identificado. Um objeto que não era normal para a época, uma coisa que a gente nunca tinha visto. Ele fez movimentos sem nenhum tipo de curva, subiu e desceu, fez um Z no ar e desceu atrás do morro, na frente da nossa fazenda, que nós morávamos e trabalhávamos em 96. O objeto ele era cilíndrico, era do tamanho mais ou menos do micro-ônibus, e o movimento que ele fez no ar, eu nunca vi se repetir isso, nem Micro-ônibus, cilíndrico. Interessante esse ponto, viu? nos dias atuais, nas aeronaves mais tecnológicas que nós temos hoje. Aquele objeto fez um pouso, e no dia seguinte, eu fui lá para conferir, e vi um amarelado no chão. Ali eu tive aquela certeza, percepção, que aquele objeto não era desse mundo. Um outro vídeo. Eu juro que eu vou dizer aqui agora é a verdade, somente a verdade. Meu nome é Liliane Silva, tenho 46 anos, sou professora na educação infantil. No sábado 20 de janeiro de 1996, a mais ou menos às 3h20, eu, Valquíria e a Kátia, ao cortar caminho, vindo do trabalho, observei no muro uma pichação, onde embaixo dessa pichação de uma trave de futebol, eu avistei uma criatura, estatura baixa, com os olhos vermelhos, a pele marrom, como se tivesse passado um óleo, umas veias que saíam do pescoço até o braço, né? E quando que eu avistei ali, eu tive uma sensação, assim, terrível, como se o mundo tivesse parado. Foram minutos, mais minutos, assim, que passou um filme na minha vida. Na hora que eu gritei para avisar as meninas, olha ali, a criatura olhou para mim, eu olhei nos olhos dela, me passou uma sensação que ela estivesse sofrendo, que ela estivesse pedindo ajuda, se escondendo de alguém ali. E assim, aqueles minutinhos que eu fixei nos olhos dela, eu entrei em pânico, não sabia o que eu fazia, só falei assim, gente, vamos correr, e comecei a correr na frente delas, né, em sentido da minha casa. As meninas olharam para ela e teve a mesma impressão, cada um viu alguma coisa, mas assim, apavorada, saímos correndo no sentido da minha casa. Juro dizer a verdade, nada além da verdade. Mais Sou um Cátia depoimento? Xavier, uma das 3 testemunhas do caso Varginha. Eu estive a 2 metros de uma criatura. Foi dia 20 de janeiro de 1996. Eu, Liliane e Valquíria estávamos juntos, passando nesse terreno, e tivemos cara a cara praticamente com uma coisa muito estranha, um extraterrestre. E assim, ele me passou muito medo. Ele era marrom, dos olhos vermelhos, com a pele oleosa, uma cabeça grande, com 3 dedos na mão, um pé grande. E aquilo mudou muito a minha vida, transformou a minha vida. E me passava que estava sofrendo naquele lugar, que era que pedia ajuda para mim. Eu não conseguia me mexer, olhando para ele e tentando pegar alguma coisa a mais. Então, eu já ia para a direção dele, tipo assim, eu vou ajudar ele, né? Não pensei assim em consequência. Eu vou ajudar essa criatura, essa pessoa. Quando eu fui para tomar essa atitude, a Liliane voltou, pegou no meu braço e me puxou. Foi aonde eu me desliguei completamente. Mas aí já não era mais aquela Kátia. Você vê que todo mundo comenta que ele parecia que estava pedindo ajuda e não era algo mal, não, hein? Totalmente diferente. Por quê? Porque, assim, me transformou. Me deixou, assim, com sequelas de que, poxa, por que não fiz algo? Poxa, por que pegaram ele? Por eu ter falado, pegaram ele, fizeram o que fizeram com ele. Então, isso ficou marcado em mim. Porque eu sinto essa criatura junto comigo a todo momento, aonde eu vou. Então, Será que o OVNI que passou sobre o Brasil em janeiro, o cilíndrico, era da raça do ET de Varginha? Faz poucos dias, hein? Passou sobre Minas também. sempre vou dizer a minha verdade. Em janeiro faz 30 anos a história. E eu nunca mudei nenhuma sílaba e nunca vou mudar. Porque essa é a minha verdade. Eu juro que o que eu vou contar agora é verdade, nada mais que a verdade.
Eu me chamo Valquíria, sou uma das testemunhas do dia 20 de janeiro de 1996, onde estava eu, a minha irmã Liliane e a nossa amiga Kátia, quando estávamos indo embora do trabalho e avistamos uma criatura. Uma criatura diferente, que nós não sabemos o que era, mas era assustadora. Quando eu olhei para os olhos dela, eu senti que ela estava com muito medo. Da mesma forma que a gente ficou assustada, ela também ficou apavorada. Foi o que ela passou no olhar para a gente. E marrom, de olhos vermelhos, tinha brilho no corpo, como se tivesse passado óleo. E aquele dia marcou a nossa vida para sempre. Eu juro falar a verdade, nada mais do que a verdade. Meu nome é Luísa Helena da Silva. Sou mãe das duas meninas. A Luísa Helena, ela deu uma entrevista importante para o Goulart de Andrade, na época, programa Comando da Madrugada. Tem nesse card aqui, vale a pena assistir. Inclusive, ela recebeu a visita daqueles homens, sabe, vestidos de roupas mais escuras ali. Que viu o ser. Depois de meia hora que eu fui até no local, a Kátia chorando muito, eu cheguei até lá, vi a pegada. Tinha grama e a pegada dos dedos dele. Assim, só 3 dedos, muito comprido, assim. E só a única coisa que eu consegui, já tinha sumido dali. É o cheiro daquele lugar que ficou muito e muito tempo, uns 20, 25 dias no máximo, se eu não me esqueço, no meu nariz. Então, depois do acontecido, que as meninas viram esse ser lá, eu recebi na minha casa 4 homens que eu nunca tinha visto na Os homens. minha vida. Era 4 homens vestidos de preto, e eles foi só entrando e foi fazendo uma proposta para mim. Se eu aceitasse aquele dinheiro, abriu a mala na minha frente, disse que a gente ia ficar milionário pro resto da vida. É um dinheiro esquisito, eu nunca tinha visto na minha vida. Era uma maleta assim, nessa altura. E Inês que abriu, os outros só olhavam. Que eu tenho a impressão que eles não falavam a nossa língua. Só um que falava. E falou que era muito dinheiro, que a gente ia ficar rica, que eu tinha que ir embora daqui. Mas eles queriam que eu ia se eu aceitasse, que era para mim ir numa emissora, numa TV, reunir as meninas, e mentiram. Que, por exemplo, um exemplo que ele deu, que as meninas viam um bezerro, um cachorro doente. É bom os americanos saberem que brasileiro, pelo menos a maioria, ainda bem, é correto. A maioria não pratica coisas erradas. Tá aí um exemplo de uma brasileira. Se recusa a mentir por dinheiro. Os governantes do país pensassem igual a mãe das meninas e as meninas, o Brasil estaria indo para frente. Não essa coisa que está hoje. Um ser humano doente. Eu fiquei muito assustada com isso. Achei que isso não era digno. E aí pedi para eles ir embora dali. Fiquei com muito medo deles, sim. Então eu acho que eu não poderia mentir uma coisa desse jeito se eu não cheguei a ver. Agora mentir que as meninas não viram nada, isso aí também já é demais. É só isso que eu tenho que falar. Eu juro que o que eu vou dizer é a acepção mais correta da verdade. É a verdade dos fatos. Meu nome é Nie Nadeia, eu sou jornalista, sou diretor da TV Princesa, onde já trabalho desde aquela época. Em janeiro de 1996, no dia 20, eu estava trabalhando e logo que saí, fiquei sabendo do avistamento na cidade. Eu fui averiguar esse avistamento, fui impedido pelos soldados da ESA, né, que não deixaram que eu subisse até o local, porque... Soldados na cidade, hein?
por ser da cidade, eu sei onde as coisas acontecem. Eu queria ver. Parei o carro, desci, queria ir a pé, disseram que eu não poderia passar. Eu questionei por quê, assunto de segurança nacional. Oh, mas é a minha liberdade de ir e vir. Vocês têm que ficar. Pois bem, isso aconteceu. Depois, no domingo, tiveram pessoas que fizeram avistamento. Eu estive no hospital regional porque fiquei sabendo que lá havia uma movimentação. Vi os médicos em polvorosa, mas não soube o quê. E o mais importante que eu esqueci de dizer, naquele momento em que eu estava próximo ao local dos fatos, eu ouvia barulho de gente na mata, como se estivesse correndo, e duas frases me marcaram. Cerca, cerca. O outro respondia, é liso, é liso. Essas coisas ficaram na minha mente por um bom tempo. Mandei 2 jornalistas para uma entrevista coletiva que teria na ESA para eles tentarem colocar panos quentes, dizer que, não, era apenas um exercício militar, era caminhão que estava arrumando, e eu já instruí os meus repórteres, pergunta exatamente sobre isso, sobre o que aconteceu, mas seja incisivo. A resposta que eles tiveram foi, se vocês insistirem nesse assunto, vocês vão ser presos. Se insistirem no assunto, serão presos, hein? É assim, né? Então, quer dizer, para mim, havia um processo de acobertamento e que, aliás, perdura até hoje, por enquanto. Que muita gente, como eu, tem relatos iguais a esse, mas que ainda hoje tem medo de dar a cara a tapa e de falar o que aconteceu. Eu juro que eu vou dizer a verdade, a pura verdade. Sou militar militar, tá? Do Brasil. Exército da época de 1996, onde ocorreu um fato ET de Varginha. Participei no transporte e também na visualização do ser extraterrestre, onde eu fiz o transporte, mas primeiramente, antes de transportar esse ser, eu entrei na porta, na segunda porta do hospital, onde avistei um ser. E posteriormente veio relatos de que era simplesmente um extraterrestre. Com isso eu fiz o transporte dele de Varginha para Três Corações, de Três Corações para Campinas, onde deixei a viatura e outros militares. Ele foi até o Unicamp levar o ET. Sumiram. E posteriormente voltando, retornando para Três Corações, houve o relato que os americanos teriam já a posse desse ser, transportando ele para um local ignorado, um local que eu não sei. Eu juro falar a verdade, somente a verdade. Meu nome é Marta, sou irmã do militar Marco Elixerez, que em 96 veio a óbito e participou da captura do ET. Meu irmão tinha 23 anos na época, era militar da P2. Falo com convicção que muitas das pessoas levam o caso para ser fantástico e não é. É um caso muito sério. Realmente, meu irmão participou da captura do ET e veio a óbito. A causa indefinida, até hoje indefinida. Mas a gente vai esclarecer isso, custe o que custar. Passa o tempo que passar, nada fica encoberto. Mas eu gostaria que as pessoas que soubessem um pouco mais, que viesse e se pronunciasse, mas desde que dizendo a verdade. Eu perdi uma parte na qual não vou ser restaurada nunca mais. Eu queria que o governo, as autoridades falassem o que realmente aconteceu no dia, o porquê que se escondem, né? Eu sei que pode existir pessoas que não vão entender, mas eu acredito que... Na verdade, pelo menos os militares já publicaram, né, a versão deles, que foi o mudinho, né? Tem um mudinho da cidade ali, que era o ET de Varginha. E os militares também têm a versão que era um casal de anões, mas não grávida. É essa a resposta, né? Que o brasileiro tem, né? Muitas das pessoas, a maioria, irá entender esse caso sim. Estou aqui esperando uma resposta da sociedade, da população, quem sabe de algum militar que queira falar. Hoje eu aguardo.
e vamos torcer para que as pessoas que venham até nós venham com contundência, venham com firmeza, com declaração explícita, simplesmente, se por mais dura que seja a verdade, que ela seja dita. Aplausos, porque tem que vir uma pessoa de outro país, né, para poder gerar informações, sendo que o Brasil muitas vezes não dá atenção devida, né? Envolveu a vida de uma pessoa. O Marco Xerezi foi o irmão dela que pegou o ET. Vou mostrar no vídeo que eu fiz do ET de Varginha, tem todos os fatos. Eu vou comentar os fatos do vídeo. Depois, se puder, assiste o vídeo completo, tá? O anterior a esse no canal. Vou colocar para vocês o vídeo de ontem, que tem um resumo do caso ET de Varginha com IA. Deu um trabalhão para fazer, pus no ar, mas o YouTube não recomendou muito. Mas eu vou mostrar para vocês e comentar um pouquinho dos trechos. Depois assista aqui o vídeo completo, que vocês vão gostar, é muito legal. Vamos lá então, ó. Aqui o caso ET de Varginha, começando, né, o OVNI chegando na cidade ali há 30 anos atrás. Vamos ver juntos aqui. 20 de janeiro de 96. Olha o OVNI caindo, né? Falei uma pergunta para você. Então, esse aqui eu coloquei que é ficção, né? Porque ainda tem casos que algumas pessoas estão negando hoje. Então, vamos dar uma olhada. O que aconteceu após a queda do OVNI em Varginha? Onde nós estamos? A nave caiu muito forte. Eu não sei, está muito frio aqui fora. E se eles nos encontrarem? Imagina o ET assustado, né? Porque ele estava voando na nave, de repente a nave caiu. O que eles fariam? Imagina os ETs assustados. Precisamos sair daqui agora. Vamos tentar encontrar uma maneira de consertar a nave. Cada um de nós irá em uma direção diferente. E assim que encontrarmos algo, nos avisem. Aqui a gente já tem os relatos, né, das pessoas que viram a queda da nave, que a gente viu nesse vídeo, e chegaram ali perto da nave e o exército já estava por ali. E o ET solto nas ruas da cidade ali, procurando simplesmente como consertar a nave. Onde posso encontrar algo feito de metal ou plasma? Que coisa! As três meninas, a visão delas, né? Uma coisa meio assustadora. Eu coloquei o ET característico de cada situação. Imagina as três encontrando ali, né? Nas ruas de Varginha, um ser, pele marrom e olhos avermelhados. Que coisa estranha é essa, meu Deus? Mãe, a gente viu alguma coisa muito esquisita, parecia uma coisa. Era meio marrom, tinham 2 olhos vermelhos e 3 calombos na testa. Ave Maria. Aqui é a mãe, né, que se negou a aceitar o dinheiro, que ela deu depoimento ontem, né? Eu vi, era enorme e estava bem ali na mata. Meu Deus, e agora? Atenção! Exército e bombeiros chegando na cidade ali, né, e mobilizando ali, busca e captura nas matas ali, inclusive os relatos das pessoas que viram o OVNI caindo, chegou perto, o exército estava ali com sai daqui, né? Pessoal, vamos entrar. Mantenham formação e cuidado. Prepare a rede. Lance agora. Olha aí. Pegamos. Aqui eu tentei representar o Marco Xerezi, que ele pegou a criatura, ele teve contato com a criatura, né? Olha só, uma das pessoas ali e ele segurando a criatura. Ele deixou de viver por causa disso. Ele! Rápido, vamos sair daqui. Rato, cuidado! Você viu que o pessoal da Força achou mesmo o bicho? Ah, eu não acredito muito nesse papo de ET, viu? Metade da cidade dividida, né? Será que teve ou não teve ali? Ainda não tinha começado a desinformação. Daqui a pouco a coisa pega. Que criatura estranha é esta? Olha só aí o Marco Xerezi, né? Com a criatura ali, uma das criaturas na mão. Vamos levar para o hospital, né? Para o médico, né? Ver a criatura. Meu Deus, eu nunca vi uma criatura assim. Vamos levá-la para o hospital para o médico ver. Doutor, você poderia vir aqui um momento para ver um paciente? Eu gostaria da sua opinião. Esse é o relato do doutor falando, inclusive isso, né? Que ele teve um acesso a uma câmera e viu a criatura na câmera. Depois ele foi chamado para ver no quarto a criatura ali. Você é bom. Você me lembra um anjo. Eu vou te ajudar. A ideia era ajudar a criatura, né? Não era
Só que daí a informação vai por camadas. A primeira camada é a informação em si. Quando chega no exército, chega em níveis mais altos, eles contatam a força dos Estados Unidos de captura de fenômenos, né, aéreos ali. Tá aqui que deve ter acontecido na época. Força dos anéis aéreos não identificados. Temos um caso em Varginha, Minas Gerais. 3 espécies já identificadas. Precisamos da força de captura de seres alienígenas no local. Prioridade 0. Área restrita. Precisamos que todos saiam do hospital. Vamos levá-lo para a Unicamp, em Campinas. Prioridade máxima. Aqui indo para a Unicamp, né? A gente tem as cenas de alguns caminhões saindo de Varginha, aí na frente uma Kombi branca. Cena, foto famosa, né? Aqui, eles levando as criaturas, porque não foi uma só, tá? Levando para fora da cidade. Para Três Corações, inicialmente, depois para Unicamp. Ok, a informação vazou. Precisamos da equipe de marketing de contenção. A partir de agora, nada aconteceu, nada ocorreu, ninguém viu ou ouviu nada. Não era um ET, eram 2 anões. A anã estava grávida e foi confundida com um ET, mas o ET verdadeiro já foi levado embora. Aqui o depoimento, né, de um militar que está em frente a um caminhão, esse depoimento existe, ele falando exatamente isso, né? Ele começa falando que não tinha nada, de repente ele fala que o ET já está fora da cidade. Tá aqui. A senhora nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro. É só dizer que não viu nada, que não sabe de nada. Esse aqui é o depoimento da mãe das crianças, que ela deu na época o depoimento para Goulart de Andrade. E temos aqui nesse vídeo, no card. E aqui é uma representação dessa cena, né? Como foi ali. O que vocês viram naquele dia? Eu vi um ser... Homenagem até Goulart de Andrade, do programa do Comando na Madrugada. Ele entrevistando as crianças. Foi uma entrevista muito importante para a época. Com a pele marrom e olhos vermelhos que estava agachado. Famosa fita de Varginha, né? Tem uma fita que algumas pessoas dizem ter visto partes dessa fita, tentado comprar essa fita. O próprio James Fox ofereceu uma quantia grande de dinheiro, né? E até hoje a fita não apareceu. Apareceram várias fitas, mas essa daqui ainda não apareceu, que seria a criatura ali no hospital, inclusive em Campinas. Meu Deus, o ET de Varginha é real. Meu Deus, é verdade! O ET de Varginha! Podemos ter mais de uma fita, inclusive. Eu simplesmente não posso liberar esta fita. Chegada na Unicamp, um dos relatos é que durante essa análise da criatura que chegou ali, né, o Madame Palhares pediu iogurte e alguns vegetais para a equipe toda que estava ali. Precisamos de vegetais e iogurte para todos que estiveram aqui. Fizemos um trabalho extenso, já divulgamos o relatório oficial de que o ET de Varginha é o mudo a grávida anã. Em 30 anos ninguém mais vai acreditar nisso. O que acontece em Varginha fica em Varginha. Eu vi a criatura. O relatório oficial do Exército foi esse, né? Que era o mudinho. E aqui a gente vê o depoimento do Dr. Ítalo, recente. É uma homenagem, inclusive, não é ele, né? É um depoimento, ele falando o que ele viu na época. O mesmo médico que viu a criatura. Olhei para ela, era quase um anjo. Era bom. Meu amigo. E aqui seria a visão do que a gente faz, né? Com esse alien. Não podemos deixar você ir livre. Infelizmente, ordens são ordens. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Vamos buscar nossos primos! No OVNI cilíndrico esse ano no Brasil, hein? Olha eles aqui. O trem é bom demais! O incidente em Varginha completa 30 anos. E nem os humanos, nem nós alienígenas vamos deixar que seja esquecido. Então é isso. Eu queria trazer para vocês também, novamente, o filme, porque eu achei importante lançar na data, ontem. E depois tenta assistir, eu vou deixar no card no final do vídeo para você assistir completo.
E estamos tendo aí, James Fox fez esse evento, né? Do ET de Varginha, queria trazer aqui no canal as principais cenas, as principais informações desse evento que houve aí em Washington. Espero que tenham gostado, se novo, se inscreva, ative o sininho, deixa lá e compartilha. Até o próximo vídeo, valeu, obrigado, tchau.